Opa, fiel, o Duílio jogou 18 milhões do Corinthians no lixo. Vou trazer detalhes disso para vocês, mas primeiramente peço para que você deixe o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Então, fiel, o Duílio jogou 18 milhões de reais do Corinthians no lixo, né? Eu, como um torcedor, eu gosto de sempre acompanhar tudo o que acontece no Corinthians, né? Eu não sou aqui um cara que faz vídeo para ganhar views, nada. Eu gosto de falar do Corinthians, eu gosto do Corinthians, vivo o clube. E eu tava assistindo esses dias é, uma entrevista do Herói, né? E tinha outro lá, outro conselheiro do lado dele lá e tal, da mesma chapa, inclusive, que não é a renovação de transferência e transparência, e também não é a chapa do Augusto Melo, né? Seria uma terceira chapa, e ainda tem a possibilidade dele se candidatar. E o Herói estava dizendo, né? Ele que é diretor jurídico do Corinthians, na verdade, ele pediu para sair, mas na gestão do Will ele foi o cara escolhido para ser o diretor jurídico. E ele falou em relação a Taunsa que deu o maior calote da história, pelo menos que eu me entendo por gente no futebol brasileiro, de patrocínio, foi o pior calote que eu vi, né? O Paulinho sendo apresentado, né? Retroescavadeira, aquele negócio agrícola, isso e aquilo. E o Corinthians foi passado para trás. E principalmente o Duílio, que é da chapa Renovação e Transparência, que de renovação e transparência não tem nada. Até agora não deu veredito sobre o que aconteceu, né? Como aconteceu e se realmente o Corinthians vai receber em relação a isso. Enfim, a verdade é que o Herói, diretor jurídico do Corinthians, tô com o nariz entupido, tá, gente? Tá um pouquinho difícil de falar, mas eu não podia deixar de gravar vídeo para vocês. Né? Ele que é diretor jurídico do Corinthians, nessa entrevista, ele falou que ele alertou o Duílio. Ele falou, tem algumas coisas erradas aqui, eles já deram calote em outra ocasião, já aconteceu isso, já aconteceu aquilo. Mesmo assim, o Duílio resolveu arriscar, né? A decisão foi do Duílio. O Duílio viu lá todos os indícios, o Herói apresentou para ele, pode dar errado por isso, pode dar errado por aquilo, eu não aconselho por isso e por aquilo. Mas o Duílio, com teimosia, né, foi lá e fechou o negócio. Aí o Corinthians acabou perdendo 18 milhões, gente. É brincadeira um negócio desse? Aí falar, mas 8 milhões também não é lá essas coisas, né? Vai ter gente que vai falar isso, né? Mas assim, 18 milhões aqui, 4 milhões do Ramiro, dívidas trabalhistas, 5 milhões do Bozelli, 6 milhões do Júnior Moraes, e por aí vai. Vai pegando esse pouquinho em pouquinho, vira juros, porque nunca que o Corinthians paga isso daí na hora, porque nunca tem dinheiro em caixa, justamente por outras dívidas antigas que está pagando. Aí vai virando juros bola de neve, quando vai ver, tá essa dívida aí de quase 1 bilhão que o Corinthians tem, fora a arena. Então, assim, por essas e outras, por má gestão, por falta de você chegar e falar assim, eu tenho que levar esse clube aqui como se fosse meu de fato, tipo assim, como se fosse uma empresa. Vê se na empresa do Duílio houve um calote como esse. Vê se na empresa do Duílio chegou a acontecer algo parecido com isso. Nunca. Por quê? Porque ele não vai colocar o dinheiro dele no mato. Mas como é o Corinthians, né? Essa chapa dele, ele, o Andrés, eles já estão acostumados a fazer isso. Eles já estão acostumados a fazer o que quer com o dinheiro do Corinthians, de qualquer jeito, a arriscar, né? Eles estão acostumados a fazer isso. Então, por isso que na empresa deles você não vê isso. Você nunca vai ver isso. E o Paulinho, né, que era para ter seu salário pago pela Taunsa, o Paulinho foi colocado no Corinthians como um garoto propaganda da Taunsa, eu lembro como se fosse ontem. Né? Vale ressaltar que esse mesmo Paulinho rejeitou o Corinthians em 2021. Né? Havia rejeitado o Corinthians, foi para a Arábia, depois chegou na Arábia, ele tomou um calote lá. Para vocês verem como é as coisas. O Paulinho tomou um calote lá na Arábia, voltou para o Brasil e não que ele deu um calote no Corinthians, mas por consequência da vinda dele, o Corinthians tomou um calote da Taunsa, que a Taunsa queria pagar o salário do Paulinho, que se eu não me engano é 1 milhão por mês, talvez seja até mais, né? Mas a menos de 1 milhão não é, e a Taunsa queria pagar por mês esse dinheiro, né? Do contrato inteiro do Paulinho. Só que, né, sobra pro Corinthians como sempre, sobra para mim que compro camisa, para você que compra camisa, né, para vocês que pagam ingresso, que infelizmente eu não moro mais em São Paulo, então não posso ir assistir jogos do Corinthians neste momento.
Mas o clube que pede, né? O clube que pede, a segunda maior torcida do país, 40 milhões de torcedores e um clube endividado. Isso não existe, gente. Isso não tem lógica. Tem que fazer uma gestão péssima, uma gestão absurda, ridícula e sem escrúpulos nenhum, para deixar um clube como o Corinthians nessa situação. E essa questão da Towns, que o herói Vicente disse que alertou do Duílio, só mostra o quão despreparado é o Duílio, né? E o quão são vis, o quão não gosta do Corinthians, quem apoia esse presidente, né? Eu ia dizer outra coisa aqui, mas quem apoia esse presidente do Corinthians, que pra mim não é um presidente, pra mim é um bunda mole. Enfim, comente o que você achou. Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o like para fortalecer e vai Corinthians.